pessoal. Na aula de hoje, vamos falar de eletropositividade e eletronegatividade. Você está com o Robinho, sou professor de Química de vocês, e a gente vai seguir essa nossa lógica das propriedades periódicas. Lembrando que a aula online, a aula virtual, ela requer algumas características diferentes do normal, quem está acostumado. Uma delas é você poder parar a aula. Imagine, você para a aula, dá um pause e anota aquilo que você distingue que ser mais importante. Então vamos lá, você pega seu caderno, dá uma pausa no vídeo, pega lá seu caderno, pega seu material e anota o nosso encontro de hoje. Nosso encontro de hoje segue dentro daquele esquema das propriedades periódicas e já vimos raio atômico e agora vamos ver eletropositividade e eletronegatividade. Vamos lá. Eletropositividade também é conhecida como caráter metálico. E essa eletropositividade ou caráter metálico, ela dá conta para a gente de algo com relação à tendência que o átomo tem de se afastar dessa nuvem eletrônica no momento de uma ligação. Então, eletropositividade, você vai ver, eletropositividade é a tendência de um átomo se afastar do elétron no momento que ele está ligado a outro átomo. Então, a gente conhece, por exemplo, a molécula de água. A molécula de água, ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A gente diz que o oxigênio ele atrai muito mais elétrons do que o hidrogênio. Por conta disso, o hidrogênio é mais eletropositivo do que o oxigênio. Como o elétron ele não é retirado do hidrogênio para ir para o oxigênio, o hidrogênio não perde o elétron, por assim dizer, ele se afasta, a nuvem eletrônica do elétron do hidrogênio fica mais próxima do oxigênio, então a gente tem uma densidade positiva mais forte no hidrogênio. E essa densidade positiva nós representamos por um delta minúsculo, esse 8 aí, né, que não fechou, é um 8 que não acaba, um delta minúsculo positivo. Esse delta minúsculo positivo é a tendência que o hidrogênio tem de se afastar do elétron no momento dessa ligação. Essa tendência de se afastar do elétron no momento da ligação faz com que o átomo ele apresente uma crescente característica metálica à medida que o número atômico dele diminui e à medida que o número de camadas aumenta. Então, a gente, de forma simplificada, diz assim, que a tendência da eletropositividade ou a tendência do caráter metálico cresce para a esquerda na tabela e cresce para baixo. Você vai ver em várias questões que eu postei para você a tentativa de explicar isto mais do que apenas olhando um diagrama na tabela. Então, você vai dizer assim, ó, a eletropositividade cresce, ou o caráter metálico cresce, para a esquerda, porque para a esquerda diminui o número atômico. Como diminui o número atômico, diminui a carga nuclear efetiva, ou seja, a atração dos elétrons ela diminui, consequentemente, diminui a eletropositividade quando a gente aumenta o número atômico. Quando a gente diminui o número atômico, a eletropositividade ela cresce. O número atômico diminui na tabela periódica quando eu vou da direita para a esquerda. O número atômico diminui, a carga nuclear efetiva diminui e a atração do núcleo para o elétron também irá diminuir, fazendo com que esses elétrons da camada de valência fiquem mais afastados. Por outro lado, quando eu desço na tabela periódica, quando eu aumento o número de camadas, aumenta significativamente a distância entre o núcleo e o último elétron.
ou o elétron da camada mais afastada, ou da camada mais energética, ou da camada de valência, são sinônimos. Se a gente lembrar daquela equação típica do Coulomb, da força elétrica, a gente vai lembrar que a força elétrica ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância das cargas. Ou seja, quanto maior a distância entre as cargas, menor a força de atração. Logo, vai ser maior a tendência do elétron ficar mais afastado. Eletropositividade cresce para a esquerda e cresce para baixo. Cresce para a esquerda. Por quê? Porque para a esquerda diminui o número atômico, diminui a atração, diminui a carga nuclear efetiva. Por que cresce para baixo? Porque para baixo aumenta o número de camadas. Ah, Robinho, mas para baixo também o número atômico aumenta. Você poderia me perguntar assim. Verdade. O número atômico também aumenta à medida que eu vou descendo na tabela periódica. Mas o aumento do número de camadas supera o aumento do número atômico. Duas coisas estão concorrendo aí, não sei se você percebeu. O aumento do número atômico e o aumento do número de camadas. Quem ganha, meu caro aluno? O aumento do número de camadas. Robinho, o aumento do número de camadas supera o aumento do número atômico? Sim, na vertical. Então, quem vai ter maior eletropositividade? Quem tiver mais na esquerda da tabela. Quem tiver mais embaixo da tabela. Ou seja, se você comparar na linha horizontal, quem tem maior eletropositividade é quem está mais na esquerda. Tem um número atômico menor. Quem tem maior eletropositividade? Quem tiver mais embaixo, tiver maior número de camadas. Eletropositividade também é chamado de caráter metálico. Ou seja, onde estão os átomos que têm características metálicas? Esses átomos estão mais na esquerda da tabela periódica. E essas características metálicas geram uma série de propriedades dos metais que nós conhecemos. Os metais que a gente conhece são geralmente bons condutores de calor, são geralmente bons condutores de eletricidade, são sólidos nas condições ambientes, com exceção do mercúrio. O mercúrio é o único metal líquido. Perceba que você que estudou comigo características gerais da tabela, vai lembrar lá que são líquidos nas condições ambientes o mercúrio e o bromo. Porém, o bromo não é metal. Logo, o único metal líquido é o mercúrio. Os metais também vão ter um brilho característico chamado de brilho metálico. Eles terão uma capacidade incrível de formar fios. São dúcteis, capacidade de formar fios. São maleáveis, porque têm uma grande capacidade de formar lâminas. Eles são indivíduos que gostam de perder elétrons, logo, eles são eletropositivos, eles têm tendência de perder elétrons, ou se afastar, né? A eletropositividade, ela vai medir essa tendência de se afastar, e o máximo do afastamento é perder o elétron. E eles também vão ter uma resistência mecânica alta, além de ter, geralmente, altas temperaturas de fusão e ebulição. Essas são características dos metais que você já viu e agora eu estou escrevendo para vocês. Dá uma pausa no vídeo e anota essas características, certo? Seguindo. Eletronegatividade ou caráter não metálico. É justamente o contrário da eletropositividade. Enquanto na eletronegatividade a tendência é de se afastar, enquanto na eletropositividade, desculpe, é a tendência de se afastar do elétron, na eletronegatividade a tendência vai ser a medida de atração que o núcleo tem. Obviamente, quanto maior, quanto mais forte, quanto mais poderoso for esse núcleo, ou quanto menos camadas eu tiver, mais o elétron estiver perto desse núcleo, maior será essa capacidade de atração. Indivíduos que têm uma capacidade incrível de atração é o nitrogênio, o oxigênio e o flúor. Como eu sou gordo, gosto de comida, lembro logo do estrogonofe. NOF, N-O-F, nitrogênio, oxigênio e flúor. São os três elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Então, comparando aí agora o hidrogênio com o oxigênio na água novamente,
O hidrogênio é o mais eletropositivo e o oxigênio é mais eletronegativo. Agora, aqui para nós. Raramente eu vejo uma questão cobrando eletropositividade. Não sei porquê. Os caras não gostam dessa propriedade na hora da prova. Geralmente, quem cai eletronegatividade. E um detalhe importante aí que você vai botar no seu rodapé. Atenção. Pegue sua caneta multicolorida e anote. Gás nobre tem eletronegatividade. Porém, geralmente, não aparecem questões no ensino médio de eletronegatividade de gás nobre. Está errado dizer que gás nobre tem eletronegatividade zero. Isso é falso. Gás nobre tem eletronegatividade. Porém, a maioria das questões não cobra eletronegatividade do gás nobre. Eu lembro de uma questão da prova da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, que cobrou sim a eletronegatividade do gás nobre. Existe? Existe, Robinho. Mas geralmente as questões não cobram. Então, o elemento mais eletronegativo que a gente conhece é o flúor. E os três mais eletronegativos, N, O, F. Então, olhando aqui, ó, para essa estrutura, nós vamos ver uma ordem crescente de eletronegatividade. Perceba que essa área achuriada aqui, ó, marrom, não é porque é zero, hein? É porque geralmente as questões não cobram. Mas gás nobre tem sim eletronegatividade. A eletronegatividade ela vai crescendo aí na tabela periódica à medida que eu vou da esquerda para a direita. Então, aí abaixo de 1, essa escala relativa proposta por Pauling, Linus Pauling, o mesmo Linus Pauling lá do diagrama de Pauling. E essa eletronegatividade ela vai crescendo e vai chegando no valor máximo lá no flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Robinho, e o gás nobre, Robinho? É zero? Não! Gás nobre tem eletronegatividade. Porém, contudo, no ensino médio, geralmente as questões não cobram. Estou excluindo aí também, obviamente, os vestibulares militares, que a gente trata de forma bem específica esse tema lá no ITA, IME, a galera cobra aí as questões com eletronegatividade, que nós vamos ter a oportunidade de ver aqui também na nossa aula e no nosso canal, ok? Então, se eu pegar um gráfico periódico, por que periódico? Há altos e baixos. Quem são os caras mais eletronegativos aí, Robinho? Mostra para mim. Vou mostrar, sim. Os três mais eletronegativos estão aqui, ó. O N, o O e o F. Os caras com maior tendência a atrair elétrons. Obviamente que essa tendência vai gerar caráter não metálico para eles. Espero ter contribuído com você nessa história nesse estudo da eletronegatividade. E até a nossa próxima aula com outras propriedades periódicas. Lembrando que nessa aula bem curtinha, nós estudamos eletropositividade ou caráter metálico e eletronegatividade ou caráter de não metálico. Quais são as mais importantes? Sem dúvida alguma, a eletronegatividade. Quem é mais cobrado? Eletronegatividade. Ok? Um beijo do gordo. Tchauzinho.